Pensa só nisso, um carro de rally incrível com o tanque cheio, tá lá, parado na garagem, ele não vence corrida nenhuma sozinho. Essa máquina, por mais potente que seja, precisa de um piloto. E é exatamente essa ideia de parceria que a gente vai explorar hoje, desvendando os fundamentos da informática. Olá! A gente vai mergulhar hoje nos fundamentos da informática, mas olha, com um foco bem específico, a agrimensura. Vamos ver como o computador, sabe, desde as peças que a gente pode tocar até os programas que a gente usa, se transforma na nossa principal ferramenta para pegar os dados lá do campo e transformar em projetos de alta precisão. Então, vamos nessa! A nossa primeira parada aqui é para entender a essência do computador. E para isso ficar bem fácil, vamos usar uma analogia, a do carro e do motorista. Imagina que todo sistema de computador tem duas partes que, assim como um carro e quem dirige ele, precisam trabalhar em perfeita sintonia. Olha só como fica claro aqui. De um lado, a gente tem o hardware. O que é isso? É a parte física, o corpo da coisa. Tudo aquilo que a gente consegue tocar. É o motor, as rodas, o chassi do nosso carro. E do outro lado, tem o software. Essa é a parte inteligente, que a gente não toca. Pensa nele como um motorista, ou até um GPS, sabe? É ele que dá as ordens, que traça o caminho, que dá a direção. Então, vamos começar pelo carro, pela parte física. O que exatamente é o hardware quando a gente está falando do dia a dia de um profissional de agrimensura? Bom, o hardware na agrimensura vai desde o computador lá do escritório, com a sua CPU, que é tipo o cérebro que processa tudo, e a memória RAM, até aqueles equipamentos que vão para o campo com a gente. A estação total, que mede os ângulos e as distâncias, e o coletor de dados GNSS, que usa os satélites para dar coordenadas super precisas. Tudo isso é hardware. São as ferramentas robustas que encaram sol e chuva. Mas de que adianta ter todo esse equipamento super robusto sem as instruções certas, não é mesmo? Pois é, agora a gente vai falar da inteligência por trás de toda a operação, o software. O software é quem diz para o hardware o que ele tem que fazer. É ele que transforma aquela máquina bruta numa ferramenta de altíssima precisão. É o software que calcula coordenadas, que desenha mapas detalhados em programas CAD, que são como pranchetas digitais super avançadas, e que analisa as informações geográficas nos sistemas GIS. É basicamente a lógica que transforma um monte de números em mapas de verdade. E aqui está a lição mais importante de todas. Hardware e software são uma dupla inseparável. Um é completamente inútil sem o outro. O carro mais potente do mundo precisa de um piloto, e o melhor piloto do mundo não vai a lugar nenhum sem um veículo. É uma parceria, e ela é essencial. Ok, beleza, já entendemos a máquina e o cérebro, mas como é que a gente, os usuários, assumimos o controle de tudo isso? Se o hardware é o carro e o software é a inteligência, pode pensar que o teclado e o mouse são o nosso volante e os nossos pedais. Vamos ver como usar essas ferramentas de comando. Começando pelo botão esquerdo do mouse. Ele é o nosso botão principal de ação, o que a gente mais usa. Um clique único serve para quê? Para selecionar alguma coisa. Já um clique duplo, mais rapidinho, geralmente executa uma ação, tipo abrir um arquivo. E se a gente clicar, segurar e mover, aí a gente arrasta os objetos pela tela. É a base de quase toda a interação. Já o botão direito, esse é o nosso botão de opções. Quando a gente clica com ele em um arquivo ou numa pasta, ele abre um menu cheio de ações específicas para aquele item. Coisas como renomear, copiar, excluir. É um atalho super poderoso para um monte de funções. E no meio dos dois tem a roda de rolagem, o famoso scroll. A função dela é simples, mas essencial, navegar. Sabe, em documentos muito longos ou em sites, girar essa rodinha move a tela para cima e para baixo e torna a leitura muito mais fácil e fluida. Agora, vamos para o teclado. No nosso trabalho, ele é muito mais do que uma ferramenta para escrever relatórios, né? A gente usa para inserir coordenadas, nomes de pontos, executar comandos super precisos nos softwares de desenho. E olha, dominar algumas teclas-chave faz uma diferença enorme na produtividade. A tecla Enter é basicamente o nosso botão de confirmar, de executar. Depois que a gente digita um comando ou preenche um campo, apertar o Enter é como dizer para o computador: ok, pode fazer isso agora. No editor de texto, ela cria uma nova linha. É uma tecla de ação fundamental. E para corrigir algum erro de digitação, a gente tem duas teclas principais. É bem importante entender a diferença entre elas, que às vezes confunde. O backspace apaga o que está antes do cursor, ou seja, à esquerda. Já o delete, ele apaga o que está depois do cursor, à direita. Saber qual usar em cada momento economiza um tempo danado.
Bom, agora que a gente já sabe como dirigir o nosso computador, precisamos de uma coisa muito importante: organizar a nossa viagem. E no mundo da agrimensura, organizar a viagem significa organizar os nossos arquivos e projetos, de um jeito profissional, para não se perder no meio do caminho. A nossa principal ferramenta para essa organização toda é o explorador de arquivos do Windows. Pensa nele como se fosse o painel de controle de todos os seus dados. É ali que a gente cria a estrutura que vai garantir que cada pedacinho de informação do projeto esteja exatamente onde deveria estar. Dá uma olhada nesse exemplo de uma estrutura de pastas bem profissional. Vamos seguir a lógica. Primeiro, a gente cria uma pasta principal com o nome do cliente ou da fazenda. Dentro dela, uma subpasta por o projeto, de preferência com o ano e o nome para ficar fácil de achar depois. E, finalmente, dentro da pasta do projeto, a gente cria outras subpastas para cada etapa, tipo 01, dados brutos, 02, processamento. Essa hierarquia é a chave de tudo. E por que a gente insiste tanto nisso? Porque a diferença entre o caos e a ordem é crucial. Uma boa organização de arquivos não é frescura, não é capricho, ela garante que nenhum dado seja perdido, facilita o trabalho em equipe e, o mais importante de tudo, previne erros que podem comprometer um projeto inteiro e custar muito, muito caro. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Os programas que a gente usa hoje, os softwares, eles podem ser diferentes amanhã. A tecnologia muda o tempo todo. Mas a lógica fundamental por trás de tudo, como um dado bruto coletado lá no campo, se transforma num mapa preciso, essa lógica não muda. Dominar essa base é o que realmente importa. Então a pergunta que fica é: qual vai ser o próximo passo para dominar de vez essas ferramentas?